A gente continua aqui na Ativa. Hoje a gente trouxe grandes referências na área de criptoativos e também de tributação, que é o Eduardo de Paiva Gomes e o Daniel de Paiva Gomes. O Daniel é bacharel em Direito pelo Mackenzie, mestre pela FGV, doutor pela PUC e sócio fundador do Paiva Gomes Advogados. E o Eduardo também é bacharel pelo Mackenzie, mestre pela FGV, doutorando pela PUC, também é conselheiro da 4ª Câmara Julgadora do Conselho Municipal de Tributos e é sócio do Paiva Gomes Advogados. Os dois também têm um mestrado em Ciência da Computação com foco em blockchain pela Universidade de Nicósia. Então, Daniel, Eduardo, um prazer receber vocês hoje à noite. O palco é todo de vocês. Estamos aqui para ouvi-los. Legal. Bom, pessoal, então, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. É um fórum aí qualificado, 23 pessoas, então é um prazer. Vocês podem, obviamente, nos encontrar aí no LinkedIn, então fique super à vontade para nos adicionar no LinkedIn, a gente costuma responder. Ou no nosso Instagram também, que o nosso Instagram é Os Irmãos Paiva, tudo junto. Digo isso para facilitar o nosso contato aqui, então fiquem super à vontade para nos adicionar. Eu vou tomar aqui a liberdade de compartilhar uma apresentação. A gente fez 2 apresentações, tá, pessoal? A gente quer fazer um overview da questão taxonômica, depois entrar um pouquinho em questões tributárias, falar um pouquinho de reforma tributária, né, que a gente precisa falar sobre isso, e depois a gente queria fazer um bloco só sobre IOF nos ativos virtuais. Acho que como é um tema que é recorrente, acho que é legal vocês estarem bem informados para poder debater, caso venham serem citados a tanto. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela, vamos ver se eu consigo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então. Perfeito. Sim. Eu só não vejo vocês. Então, vocês, caso alguém queira falar, assim, só abre o microfone e fala, tá, pessoal? Porque eu pelo jeito eu não vou conseguir nem ver o chat, tá? Então, vocês fiquem super à vontade. Bom, então aqui a proposta do nosso encontro de hoje, aspectos jurídicos dos ativos virtuais. Deixa eu só fazer um pequeno parênteses, Luiz e Fábio. A gente vai direto, vocês fazem intervalo, como é que é? A gente vai direto. Boa. E a única pausa que a gente pode ter é para eventuais perguntas de quem quiser fazer. Pessoal, se não quiserem abrir o microfone, mandem no chat que eu leio e falo com o Eduardo e com o Daniel, tudo bem? Perfeito. Então, bora lá. Então, pessoal, só para você, a gente também deixou aqui o link de uma plataforma nossa educacional. Eu e o Daniel a gente gosta bastante dessa parte educacional. Então, a gente fez a Blink, que é um acrônimo aí para Blockchain, Law, Innovation and Knowledge. Tá? É uma plataforma que é como se fosse um streaming de cursos, e cursos mais compactados, então episódios de 15 a 20 minutos, no formato edutainment, né, no entretenimento educacional. Então, é um formato um pouco diferente de apresentar o conteúdo, tem aplicativo próprio, o aplicativo você pode se cadastrar de graça, você já tem conteúdo gratuito ali para ver, e depois você tem cursos específicos e tem a plataforma em si, que é a plataforma que você tem acesso a cursos assim, de diversas naturezas, tem economia digital, tem cidadania, tem direito e cinema e filosofia, então é um negócio bem amplo, tá? Inclusive tem um curso nosso lá de cripto também. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos falar de criptoativos, não é? Ou vamos falar de ativos virtuais. A dúvida, né, ela parece assim um pouco, vamos dizer assim, superficial, mas na verdade, no Brasil, nós temos que conviver com esses 2 termos, tá? Ativos virtuais e criptoativos, né? O Brasil, ele não lida com ativos digitais, tá? Se nós quisermos usar o termo ativos digitais, nossa recomendação é sempre usar esse termo como um gênero, né? E aí teríamos espécies. Nós temos a espécie ativos virtuais e nós teríamos a espécie criptoativos, ok? Então, esse é um ponto de partida, longe de ser meramente cosmético, decorre de uma opção legislativa brasileira. Nós temos hoje um marco legal que sempre vai guiar as nossas discussões. E aqui eu vou dar um passo para trás, né? A gente sabe que, no contexto do direito tributário, o direito tributário é um ramo de sobreposição, né? O direito tributário, ele sempre
vai se valer dos próprios conceitos, né? Ou, caso não tenha um conceito específico, ele vai se valer de conceitos de outros ramos do direito. Isso, inclusive, é algo que o professor Paulo Aires Barreto, e da casa, diz que é a tal da liberdade estipulativa. O que isso significa? O legislador tributário, assim como o legislador civil, o legislador penal, o legislador do direito bancário, comercial, etc., eles têm autonomia para criar as suas próprias realidades. Vejam que curioso, né? É como se cada ramo do direito fosse uma blockchain. Cada ramo do direito é um subsistema que possui seus próprios conceitos, seus gatilhos de aplicação de efeitos, seus antecedentes, seus consequentes e assim sucessivamente. E qual que é o grande desafio? Quando a gente precisa fazer essas blockchains diferentes interagirem, né? É por isso que no mundo tecnológico a gente tem as sidechains, a gente tem as parachains para conseguir interoperabilidade. O nosso grande desafio aqui na tributação dos criptoativos, primeiro deles, se poderia dizer aqui, é a questão da interoperabilidade entre conceitos. Tá? Por quê? Porque, como eu havia mencionado no início, no Brasil nós temos a Lei 14.478. E ela não é o marco legal dos criptoativos. Tá? Ela não é. Ela, na verdade, é o marco legal da prestação de serviços de ativos virtuais. Essa lei, ela é principiológica, a Lei 14.478, e ela é uma lei que outorga competência a um ente a ser indicado pelo Poder Executivo Federal, e esse ente a ser indicado pelo Poder Executivo Federal vai editar resoluções, regulações, instruções normativas para disciplinar a prestação de serviços de ativos virtuais. O que aconteceu? O Poder Executivo editou o decreto e nomeou quem? Nomeou o Banco Central do Brasil. Então, hoje, tenham isso em mente, tá? Hoje, a competência do Banco Central para regular a prestação de serviços de ativos virtuais, ela decorre de um decreto. Então, da mesma forma que lhe foi atribuída essa competência, pode lhe ser retirada, né? Será que no futuro teremos, então, um regulador de criptoativos? Existe essa possibilidade? Eu entendo que, politicamente, em termos de infraestrutura de governo, essa probabilidade é muito baixa, tá? Mas, a nível principiológico, a Lei 14.478, ela não fincou quem seria o regulador, tá? Sempre que formos analisar a Lei 14.478, tem sempre as seguintes premissas: a premissa objetiva e a premissa subjetiva. A premissa subjetiva é, então, o prestador de serviços de ativos virtuais, tá? O Daniel vai entrar nisso um pouco mais para frente, mas hoje a sigla PSAV, em inglês, VASP, Virtual Asset Service Provider, encarem como um gênero, tá? Nós temos as prestadores de serviços de ativos virtuais enquanto gênero. Nós temos duas grandes espécies, que a gente vai analisar mais para frente. Então, a Lei 14.478 regula os prestadores de serviços de ativos virtuais, perspectiva subjetiva. E a perspectiva objetiva da Lei 14.478? Então estamos aqui falando do conceito de ativo. O Brasil criou uma nova classe de ativos. Pode parecer uma afirmação muito singela, mas é muito importante reconhecer que no Brasil nós tivemos, por meio de lei, a criação de uma nova categoria jurídica, uma nova espécie, um novo tipo de ativo. São os ativos virtuais. A Lei 14.478, então, ela vai dizer o que são ativos virtuais e o que não são ativos virtuais, tá? Não sei se alguém queria falar, mas fiquem à vontade, tá, pessoal? Só ouvi aqui um barulho de alguém que abriu o microfone. Então, essa é a premissa. A Lei 14.478 vai falar de ativos virtuais. Nós temos harmonia entre os reguladores? Não, nós não temos. Quando a gente analisa ativos virtuais, seja no Brasil ou no exterior, existe um embate entre três grandes órgãos. As autoridades monetárias, então aqui vamos trazer para o nosso contexto o Banco Central, autoridades relacionadas a valores imobiliários, que a exemplo dos Estados Unidos, a SEC, Securities Exchange Commission, e aqui no nosso caso a CVM, e sempre a Receita Federal, a IRS, por exemplo, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, como é que então caminhou? Nós tivemos a edição do parecer de orientação 40 da CVM. Esse parecer de orientação da CVM teve como objetivo estabelecer uma taxonomia. E ela usou qual critério? Ela usou o critério taxonômico da Lei 14.478? Não. E nem poderia, tá? Por quê? Porque pela Lei 14.478, ativos virtuais não são valores imobiliários, tá? Então, quando a gente ouve falar tokenização de valores imobiliários, isso é um ativo virtual? Não. Pela opção legislativa brasileira, não é, tá?
Valores mobiliários são e continuarão sendo valores mobiliários, independentemente da forma adotada. Tá? Eu posso ter uma forma tokenizada? Temos diversas restrições hoje em dia. Tá? Mas saibam que um valor mobiliário tokenizado não é um ativo virtual. Tá? Então, nesse parecer de orientação 40 da CVM, a CVM publicizou o entendimento dela quanto à taxonomia que ela adota. Tá? E, em síntese, ela adota token de pagamento, ela usa inclusive a palavra token, tá? Token de pagamento, token de utilidade, tokens referenciados a ativos, né? E valores mobiliários, então ela entende que poderiam ser criptoativos. Então, vejam que interessante a relação de continência e contido que nós temos, né? Então nós temos ativos digitais, vamos dizer assim, bem enquanto um gênero. Primeira espécie, ativos virtuais, que hoje é regulado pelo Banco Central do Brasil, são regulados pelo Banco Central do Brasil. Criptoativos de acordo com a CVM, tá? E nós temos um terceiro conceito que vem na Instrução Normativa 1888 de 2019, tá? E essa Instrução Normativa, para quem não sabe, ela é a obrigação acessória ou dever instrumental, dependendo da doutrina que a gente vai seguir aqui, ela é a obrigação acessória que disciplina como se dá a declaração de operações realizadas com criptoativos. Tá? O Brasil ele foi vanguardista nesse aspecto. A Instrução Normativa da Receita Federal ela é de 2019. Ela serviu de inspiração para o CARF, que é o Crypto Assets Reporting Framework, uma convenção multilateral em que os países aderem a essa convenção para troca de informações relacionadas a criptoativos. Vejam que interessante, o Brasil super vanguardista. E nessa instrução normativa, nós temos o termo criptoativos. Mas aqui é um ponto de extrema importância. Bom, Eduardo, se a Receita Federal usou o termo criptoativos, é a mesma coisa que a CVM? Não é. Por quê? Porque para a Receita Federal, um critério extremamente relevante é a presença ou não de criptografia e tecnologias de registro distribuído. Então, só entra na Instrução Normativa 1888 de 2019 se eu estiver falando realmente de um criptoativo na sua perspectiva tecnológica. Tá? Eu não sei se vocês conseguem me ver, eu estou gesticulando um pouco aqui, porque para mim não vejo ninguém. Tá? Mas o que eu estou querendo mostrar é essa relação de círculos, um contido no outro. Tá? Na Receita Federal, então, imagine o seguinte cenário. Uma pessoa chega para você e fala, olha, eu tenho aqui uma representação digital que eu transaciono em uma determinada rede. Eu preciso fazer a Instrução Normativa 1888 de 2019? A primeira pergunta que você vai fazer vai ser a seguinte. Essa representação digital, ela está em formato criptográfico? Sim ou não? Sim, então ela vai ser objeto da IN 1888. Ela não está em formato criptográfico, então ela não é objeto da IN 1888. Tá? Esse é o conceito de criptoativos da Receita Federal. E esse conceito ele tem data de validade. A partir de julho deste ano, nós teremos a Decrypto. A Decrypto nada mais é que a evolução da IN 1888. Tá? E é uma evolução em que sentido? O Brasil aderiu ao tal do CARF, que eu mencionei anteriormente, essa convenção internacional multilateral em que diversos países vão trocar informações, essa convenção da OCDE, né? O Brasil aderiu a essa convenção de troca de informações e interiorizou isso via Instrução Normativa 2291, e que popularmente está sendo chamada de Decrypto. A Decrypto manteve o conceito da Instrução Normativa 1888? Não necessariamente. Por quê? Porque a Decrypto ela não fala só criptoativos, ela fala em criptoativos relevantes. Tá? É um outro conceito, talvez interessante, ou problemático. Né? Não existe uma uniformidade. Todo ativo virtual é um criptoativo? Não necessariamente. Tá? Por quê? Porque a Lei 14.478, quando ela descreve o que é um ativo virtual, ela vai utilizar o termo representação digital. E a Lei 14.478 não vincula, ela não demanda, ela não pressupõe a existência de criptografia e tecnologias de registro distribuído. Tá? Esse é um ponto super interessante, porque quando você vai avaliar
uma pessoa, se ela tem que fazer ou não decrypto, a primeira pergunta que você vai fazer é criptografia, tecnologia redistribuída. Isso é relevante porque alguns produtos hoje oferecidos por corretoras de criptativos, eles não estão em formato criptográfico e não são transacionados via tecnologia de registro distribuído. A exemplo de contratos derivativos. Aqui eu não vou entrar na licitude ou não de ofertar derivativos em criptoativos, tá? Existe uma grande discussão sobre isso. Mas veja que interessante, se o conceito é formato criptográfico e tecnologia de registro distribuído, se na verdade um derivativo nada mais é que um contrato, isso não entra na decrypto, tá? É muito importante, então, fazer esse juízo de valor quando a gente for falar de taxonomia, tá? E aqui nesse slide vocês devem estar vendo natureza camaleônica. O que significa isso? A natureza camaleônica, ela vem de um termo que o Daniel, aqui, o meu irmão, ele trouxe no mestrado dele, que virou um livro, que é Tributação de Criptoativos, a natureza camaleônica. O Daniel utilizou esse termo para transmitir a seguinte ideia. Os ativos virtuais, os criptoativos, a qualificação jurídica deles vai levar em conta também o contexto em que eles serão utilizados. O que permite dizer, então, que, a depender do cenário, eu posso ter a tributação de uma forma ou de outra. Por isso que a natureza camaleônica contextual alternativa. Eu nunca vou poder dizer que o Bitcoin é tributado da forma X sempre. Eu sempre vou ter que fazer uma espécie de segregação para qualificar juridicamente esse fenômeno. E essa qualificação jurídica está envolvida num contexto que vai comportar alternativas. Daí porque o termo contextual alternativa camaleônica. Tá? Aqui a gente só faz esse efeito dominó para vocês verem como é importante entender, em primeiro lugar, a tecnologia. Tá? Pode parecer assim, a tecnologia, para que eu vou precisar entender de tecnologia para falar de direito? Sempre que a gente precisa qualificar juridicamente um fato, a gente precisa entender o ambiente em que esse fato se desdobra, não é? Por exemplo, o Fábio tinha mencionado que o TCC dele é sobre smart contracts. Eu vou ter que estudar o que é um smart contract. E o Fábio vai concluir, certamente, que smart contracts não são nada de inteligentes, eles não são smarts, e eles também não são contratos, na acepção jurídica do termo. Eles podem ser contratos na acepção jurídica, na acepção tecnológica, mas não são na acepção jurídica. Smart contracts, só para dar o spoiler, né, eles são software auto-executáveis, formulados na mesma sistemática curiosamente, né, de uma norma jurídica. Dado o fato X deve ser a consequência Y. É dessa forma que o smart contract funciona. E a partir daí surge a dúvida. Tá, qual que é o efeito que ele produz? Se é que produz. Ele produz algum efeito tributário em alguma situação? Por isso que é importante entender a tecnologia, entender o que é uma blockchain, o que é um ativo virtual, a sua representação digital naquele ambiente, para que possamos então dizer se estará ou não submetido, inclusive, à instrução normativa da Receita Federal de declarações das operações mensais e da declaração anual de criptoativos. Tá? Consequentemente, a gente vai ter reflexos no contábil e no tributário, né? E quando a gente fala contábil, muita coisa que o pessoal não está se atentando e existe uma carência muito forte no mercado bons profissionais que saibam contabilizar criptoativos. Porque a depender do contexto, da atividade performada, eventualmente, será que eu posso dizer que aquele criptoativo poderia, para fins contábeis, exclusivamente contábeis, ser tratado como um ativo intangível, equivalente de caixa, ou ainda ativo financeiro? Na perspectiva jurídica, ativos virtuais não são ativos financeiros, vendo que curioso. Mas será que eu tenho alguma alteração de premissa quando eu olho a ciência contábil, né? E, por fim, a premissa regulatória. Não vai ter como a gente falar de tributação de criptoativos se a gente não tocar as resoluções 520, 521 do Banco Central, tá? A 520 é a norma principal que vai dispor sobre os requisitos, como funciona, etc. E a 521, ela é a norma que incluiu determinadas operações com ativos virtuais no mercado de câmbio. Tá? Então, a 521 ela puxou tudo isso para a resolução guarda-chuva de câmbio, que é a resolução 277. Tá? Então, normas que sempre vão ter que estar ao nosso lado quando falarmos de tributação de criptoativos. É a resolução 520, resolução 521, resolução 277 do Banco Central. Tá? Vindo aqui para os nossos aspectos tributários, tá?
Mais do que dizer como tributar, o que a gente quer deixar aqui para vocês é o caminho das pedras de quais elementos que eu vou utilizar para delimitar os efeitos tributários de fenômenos envolvendo criptoativos. O primeiro com o segundo, né? Sempre se questionem. Eu estou analisando um evento de aquisição ou estou analisando um evento de alienação? Trago o exemplo. Imaginem que eu sou um advogado cuja remuneração para a produção de um parecer foi fixada em criptoativos. Eu aceito ativos virtuais como meio de pagamento. O que nós temos aqui? Na perspectiva minha, enquanto prestador de serviço, o que eu recebo de ativo virtual é um evento de aquisição, né? Eu tenho aqui um liame obrigacional, tenho uma obrigação, né? A gente sabe o que é uma obrigação, é aquele vínculo jurídico entre credor e devedor e o objeto, e quando o objeto é suscetível de apreciação econômica, nós temos obrigação, né? Se o objeto não é suscetível de apreciação, não é suscetível de apreciação econômica, eu tenho uma outra espécie de relação jurídica, mas não é uma relação obrigacional, né? Posso ter uma relação, por exemplo, familiar, né? A relação entre pai e filho, a consanguinidade, o objeto ele não é suscetível de apreciação econômica, daí porque o direito ele segrega a relação jurídica em função dos objetos, não é? Então, imagine, tem uma obrigação. Essa obrigação, por parte do credor, ela foi quitada via o quê? Pagamento ou dação em pagamento? No nosso critério aqui, a gente tem que fazer o quê? Analisar o contrato. Se o meu contrato fixado já prevê pagamento em criptoativos, ou se eventualmente é um contrato fixado em reais, mas eu aceitei ativos virtuais como meio de pagamento. Quando eu tenho a utilização de um outro tipo de ativo para saldar uma obrigação, a gente está falando do fenômeno da dação em pagamento. E vejam que curioso, quando uma pessoa me paga em ativos virtuais, eu tenho um evento na perspectiva dessa pessoa, do pagador, eu tenho uma perspectiva de alienação. Feitas essas considerações, então, o que acontece? Eu, enquanto advogado, eu vou tributar esse ativo virtual como um evento de aquisição, ou seja, eu recebi esse ativo virtual, emito a nota fiscal pelo valor do meu serviço e tributo. Veja que interessante. Parece que tem uma complexidade aqui, mas, na verdade, é uma operação que já acontece há muito tempo. Quantas e quantas vezes a Receita Federal já não analisou situações em que a pessoa é paga com um carro, que a pessoa é paga com ações? Eu só estou trocando o tipo de ativo que eu estou fazendo nessa operação para saldar uma obrigação. E na perspectiva de quem vendeu, eu vou ter que avaliar se eu tive um ganho de capital. Tá? Em linhas gerais, é isso. Então, o outro exemplo, se eu sou uma pessoa física e eu aqui tenho um evento de aquisição de criptoativos. Então, agora a gente vai para um outro cenário, que é se questionar. Da onde vem esse evento de aquisição? Eu estou falando de um evento de aquisição ordinário, comum, por exemplo, pagamento de salário, pagamento de uma prestação de serviço? Ou nós vamos entrar no que realmente suscita dúvidas, que é a tributação de fenômenos nativamente Web3, que é o terceiro ponto aqui do slide. Fenômenos nativamente Web3 é um termo que eu e o Daniel utilizamos para designar aqueles fenômenos que realmente estão atrelados às peculiaridades tecnológicas no mundo Web3. Trago o exemplo. Mineração. Todo mundo aqui já deve saber o que é mineração de bitcoins, mas só para recapitular, cada protocolo, então o protocolo Bitcoin tem um algoritmo de consenso. Esse algoritmo de consenso vai ditar como as transações são validadas e as regras desse protocolo, né? Como que good players e bad players são remunerados ou são penalizados respectivamente. No caso do Bitcoin, quando a gente fala de mineração, o algoritmo de consenso é a prova de trabalho. E a prova de trabalho significa o quê? Eu vou despender poder computacional para validar uma transação. Mineração nada mais é que validar a transação, dizer que é verdade que aquele Bitcoin pertencia ao Fábio, está saindo da wallet do Fábio, indo para o wallet do Luigi, e eu vou constatar isso via uma verdade, e a verdade qual que é? A cadeia de blocos com maior poder computacional despendido. Né? Em linhas gerais é isso. Quando você analisa tecnologicamente o fenômeno da mineração, e aí a gente volta na importância de entender a tecnologia. A mineração, então, é a validação de transações. Será que eu estou falando de um serviço de processamento de dados? Surge aqui a questão. Será que, então, o minerador está prestando um serviço
de processamento de dados? Mas por outro lado, então ele está prestando para quem? Uma boa pergunta, porque nós estamos falando de um ecossistema em que lidamos com o conceito do pseudo-anonimato. Pela regra matriz de incidência tributária do ISS, quando eu tenho a prestação de serviço, eu posso ter uma prestação de serviço para alguém que eu não conheço? Fica aqui a dúvida. Isso na perspectiva da tributação do consumo, né? Se a gente for analisar a tributação da renda, tá? Mineração. Quando você vai analisar lá o protocolo, do protocolo Bitcoin, o que ele vai dizer? Toda vez que alguém validar uma transação, você recebe duas recompensas. Uma delas é o FII transacional. O que significa? O iniciador da transação, aquele que quer enviar Bitcoin da sua wallet para o wallet do recebedor, ele vai pagar o FII para os mineradores validarem aquela transação. Esse é o FII transacional. Mas eu também tenho uma, entre aspas, retribuição que vem, entre aspas, do nada. Isso está no protocolo Bitcoin. E o que é isso? É o Bitcoin recém-minerado. Em termos tecnológicos, a literatura utiliza o termo Coinbase Block Reward. É aquele Bitcoin que não estava previamente em circulação. E é por isso que muito se fala, né, que hoje, pelo protocolo Bitcoin, nós temos 21 milhões de unidades. Mas essas 21 milhões de unidades não estão em circulação, né? Elas vão sendo despejadas, vão sendo inseridas em circulação à medida que eu tenho a mineração. Sempre lembrando que a cada 4 anos eu tenho o halving, que vai dividir, reduzir pela metade a recompensa dos mineradores, né? Então, se eu sou uma PJ que tem poder computacional, poder computacional para realizar validação de transações. Então, eu estou recebendo o FII transacional e estou recebendo esse Coinbase Block Reward, esse Bitcoin recém-minerado. Como que eu tributo isso? Bom, vamos tentar, então, fazer uma aproximação aqui. Se eu tenho uma pessoa me pagando para desempenhar uma atividade, me parece que eu posso tributar isso como serviço, né? Eu poderia tributar isso como receita, mas aí eu tenho argumentos para dizer que, em razão do pseudonimimato, em razão por eu não saber quem é a minha contraparte, que eu não sei nem se eu estou exportando serviço. Veja que interessante. A gente sabe que a exportação de serviço tem desoneração de PIS/COFINS e tem desoneração de IBS/CBS. Exportando serviço, também tem desoneração de ISS, muito embora o conceito de exportação de serviço de ISS seja diferente do conceito de exportação de serviço de PIS/COFINS. Tá? Vejam que problemático isso. Isso em relação ao FII transacional. Mas em relação ao Coinbase Block Reward, tem ainda um argumento adicional. Como ele é um Bitcoin recém-minerado, então eu adquiri um ativo que não tem referibilidade de propriedade com uma pessoa anterior. Eu adquiri, entre aspas, do nada. Muito embora tenha despendido com o poder computacional, eu tive um investimento, né, de capital para atingir essa remuneração, essa receita, esse ativo, ele não tem referibilidade anterior. Qual fenômeno jurídico que a gente já convive hoje também resulta na aquisição de propriedade de maneira, vamos dizer assim, originária? Uso capião. Energia solar. Colheita de grãos. Veja que interessante, né? Para que tenha energia solar, eu tenho placas para captar a energia solar e transformar em energia. Da mesma forma, a colheita de grãos. Eu planto a semente de soja para no final colher a soja. Aí vem a dúvida: o fisco tributa quando você planta? O fisco tributa quando você colhe? O fisco tributa quando você capta a energia solar? Me parece que não. Me parece que a tributação é só no evento subsequente, que é a alienação. Então, de novo, nós voltamos para o dilema. Vamos qualificar juridicamente os eventos, né? Vamos qualificá-los sempre adotando a premissa do evento de aquisição e do evento de alienação. Mas nem sempre um evento de aquisição ele é tributável, como a gente viu aqui na questão da mineração, em relação ao Coinbase Block Reward do Bitcoin recém-minerado. Essa premissa funciona para todo e qualquer criptativo? Não. Por quê? Porque vai depender do algoritmo de consenso utilizado em cada protocolo. A gente tem, por exemplo, o staking, que é o Proof of Stake, prova de participação. O protocolo Ethereum ele alterou seu algoritmo de consenso, né? Para quem não sabe, ele era prova de trabalho, né? Ele era parecido com o protocolo Bitcoin, mas ele resolveu mudar. Ethereum 2.0 mudou o algoritmo de consenso para a prova de participação. Hoje, para você ser
passível de ser eleito como um validador de transações na rede Ethereum, você tem que travar 32 Ethereums no protocolo. Você tem que reunir 32 Ethers, tá? O Ether é caro, então você vê que para você ser validador, você tem que ter poder de capital, né? E isso é uma crítica quando a gente vai falar de Proof of Stake, que na verdade só valida quem tem dinheiro. Você trava esses 32 Ethers e aí você pode ser elegível a validar transações. Na prova de participação, no Proof of Stake, todos os tokens já estão em circulação? Eles já estão mintados? Ou seja, eles já foram emitidos? Se sim, toda essa discussão que a gente fez da aquisição originária, ela pode enfrentar dificuldades, no caso concreto, né? Mas, por outro lado, né, o staking apresenta peculiaridades. Porque toda vez que eu travo meus ativos virtuais no protocolo, falando aqui de Proof of Stake, será que esse travamento de ativos virtuais não seria só um mecanismo de antidiluição? O que eu quero dizer com isso? Será que a recompensa que eu recebo no staking, que é muito comum falar, receba juros em staking, não é juros, não é? É a retribuição que você tem por validar transações no staking de verdade, né? Existem protocolos que se dizem ser Proof of Stake, mas eles não são staking de verdade, eles só são um mecanismo para você travar o token e você ter uma aparência de, vamos dizer assim, uma aparência de menor quantidade de tokens em circulação para aumentar o valor dos tokens, né? Quanto menor ativos em circulação, maior o seu valor econômico. Mas no Proof of Stake de verdade, você recebe uma remuneração por isso, quando você trava. Eu vou tratar isso como juros? Não me parece ser juros. Será que eu trataria isso como uma espécie de remuneração, porque eu estou sendo um validador? Pode ser, a depender do caso concreto. Por que eu digo do caso concreto? Porque você também tem que avaliar se você está contribuindo para um pool de staking, como a gente vê corretoras de criptoativos oferecendo staking as a service. O que é isso? A corretora pega um Ether do Eduardo, um Ether do Daniel, um Ether do Fábio, do Luigi, 0.5, reúne 32, depois que reúne o 32, ele vai lá e trava no protocolo. Porque é muito caro uma pessoa só ser validador, então você tem esse serviço, uma pessoa é responsável por reunir toda essa quantidade exigida pelo protocolo, e ela vai lá e trava. E aí? Será que isso vai mudar a qualificação jurídica? A Receita Federal entendeu que sim. Tá? Hoje a gente tem uma solução de consulta que diz que a cessão temporária de criptoativos faz com que o rendimento auferido seja tributado como uma, entre aspas, uma renda fixa, né? A depender da situação concreta, e você vai aplicar a tabela progressiva de 15% a 22,5%. Vejam, o fisco qualificou juridicamente de outra forma. Tem um caso muito emblemático quando a gente fala de Proof of Staking, que lá nos Estados Unidos, que uma pessoa conseguiu não tributar o criptoativo recebido no Proof of Stake, porque demonstrou que, na verdade, não é que eu estou recebendo algo a mais, eu não estou recebendo renda. A retribuição do staking, na verdade, previne que eu perca poder de compra. Porque se existem mais tokens em circulação, eu tenho um mecanismo, então, o quê? Inflacionário. Se eu tenho um mecanismo inflacionário, quanto maior a emissão de tokens, eu vou perdendo o poder de compra. E como é que eu faço para manter o meu poder de compra? Eu outorgo mais tokens para essa pessoa. Então, será que no final ela tem renda ou não tem renda? Seguindo aqui na nossa discussão. Tudo isso que a gente está falando, a gente ainda tem que levar no contexto de remessas internacionais. Será que eu vou poder, então, aplicar um tratado internacional em matéria tributária? Será que isso vai ser um lucro de empresa? Eu estou falando de uma exportação de serviço? Ou, pelo contrário, eu estou usando criptoativos para pagar um fornecedor meu lá fora? Eu vou ter as retenções na fonte? Já adianto, sim. Porque pouco importa o método. Se houve um pagamento, né, eu tenho que ter todas as retenções. Então, 15% de imposto de renda, 10% de CID, o imposto de retido na fonte pode ser 25% se a remessa é para um paraíso fiscal. Vou ter PIS/COFINS, importação, dependendo da situação concreta, e eventualmente um IOF, e aí o IOF a gente vai falar mais para frente. Então, quando a gente fala de tributação de criptoativos, não tem hoje como dizer, eu sempre vou tributar de uma forma, sempre vou tributar de outra. Não. Né? É muito fácil responder, como você tributa cripto? Quando eu vendo, eu pago ganho de capital, não pago quando o valor do ganho é limitado a 35 mil reais, a isenção dos 35 mil, que não é uma isenção cripto, tá? É uma isenção para bens e direitos de pequeno valor, abrange todo e qualquer bem
todo e qualquer direito que seja qualificado como de pequeno valor, tá? Então, eu sempre vou tributar dessa forma? Não necessariamente, né? Você vai ter que analisar primeiro, evento de aquisição, evento de alienação. 2, estou falando de um fenômeno nativamente Web3, eu vou ter que fazer paralelos com efeitos jurídicos já conhecidos, como aquisição originária de propriedade, né? Ou não, a depender do modelo de negócio formatado pela corretora, na verdade, eu estou falando que estou usando criptoativos, mas é um produto que já tem tributação específica, que foi o que a Receita Federal entendeu que seria a cessão temporária de criptoativos. Então, tenham um olhar muito cético, tá? Não se deixem seduzir por uma conclusão apressada. Sempre perguntem o contexto em que esse criptoativo está inserido, a qualificação jurídica das partes, né? A relação jurídica que elas estão envolvidas, né? E a atividade efetivamente performada. Ok? Por isso que a gente, sempre quando a gente fala aspectos tributários, a gente finaliza com essa menção de não tem como. Quando a gente fala de criptoativos, necessariamente você precisa de um olhar nacional, tá? E um olhar internacional. Porque a depender da situação concreta, você ainda vai ter esses desafios de remessas e aplicação de tratados internacionais em matéria tributária, tá? Agora, eu vou até passar a palavra do Daniel, que eu dei esse panorama geral dos aspectos tributários, vamos dizer assim, uma teoria geral da tributação de criptoativos. Seria muito bom se a gente tivesse um encontro aqui vários encontros de 2 horas, mas eu agora passo a palavra para o Daniel para a gente poder falar um pouquinho dos aspectos regulatórios na perspectiva da CVM, tá? Daniel, fica à vontade, por favor. Eu vou continuar compartilhando tela aqui, tá? Eduardo, Oi. Antes do Daniel começar a falar, posso tirar uma dúvida? Claro. Eu estava dando uma olhada esses dias naquele manual de perguntas e respostas que a Receita faz para a declaração do imposto de renda, e eu vi que na alienação entre 2 criptoativos diferentes, por exemplo, Bitcoin e Ethereum, eu converto um no outro, mas sem passar pelo real. Lá diz que se há ganho de capital nessa alienação, mesmo assim eu tenho que declarar no imposto de renda. Isso Exato. é que a gente olha o artigo 43 do CTN, aí diz que o imposto de renda depende da apuração de disponibilidade econômica ou jurídica, né? Ou jurídica, mas exato. Parece não haver disponibilidade econômica, né? Porque eu nunca converti para real, por exemplo. Aí, qual que é o racional da Receita para tributar essas alienações que não passam pelo real? Perfeito. Luigi, a Receita Federal, em termos bem objetivos, ela está usando nada mais nada menos do que o entendimento dela para permuta de ativos. A Receita Federal entende que a permuta de ativos é um evento tributável, logo deveria pagar ganho de capital. Tá? Para a Receita Federal, é irrelevante a existência ou inexistência de moeda fiduciária envolvida nessa transação. Daí porque as permutas seriam tributáveis. Para a Receita Federal, somente uma permuta não seria tributável, a permuta imobiliária. Por quê? Porque eu tenho regra específica quando eu falo de permuta de bens imóveis. Então, de acordo com a Receita, é o seguinte: bom, se a permuta de bens imóveis tem regra específica e foi excepcionada e não tem regra para outros ativos, logo, a permuta de criptoativos ela é tributada. Então, esse pessoal que faz o on-ramp, né? Acho que todo mundo sabe o que é on-ramp. Você pega reais e compra o seu primeiro criptoativo, né? O on-ramp é sempre o pessoal até fala, vou rampar. Você rampa com moeda fiduciária. Você precisa entrar de algum jeito no ecossistema, né? Hoje, você consegue entrar com moeda fiduciária. Então, você está fora, aí você rampou, comprei criptoativo. Por enquanto, não tem um evento tributável, certo? E na perspectiva da pessoa física, estou comprando um ativo, estou tendo um dispêndio. Eu permutei. E aí, veio o ponto que você trouxe, Luigi. Beleza, a Receita Federal entende que é um evento tributável, mas será que é mesmo? Será que eu tenho uma disponibilidade econômica? Eu e o Daniel escreveu um artigo, depois a gente até pode compartilhar com vocês, contestando esse entendimento da Receita, porque no específico cenário dos criptoativos, existem diversas peculiaridades que infirmam o conceito de renda, na nossa opinião. Por exemplo, imagina que você fez uma permuta de Bitcoin para um ativo chamado Terra Luna. Aí você acordou esse ativo, o que aconteceu? Derreteu, virou pó. Mas você pagou imposto? Então você pagou por imposto que não levou em consideração o risco sistêmico a que esse ativo está envolvido. Será que a presença de risco sistêmico impacta o critério de disponibilidade econômica e jurídica? Pode ser. Será que eu tenho disponibilidade econômica se, por exemplo, eu não posso pegar hoje um Bitcoin e pagar tributo? Ele não tem curso forçado. Será que eu tenho realmente um conceito de renda quando a gente faz a permuta? E um outro ponto, o critério de praticabilidade. Imagina um trader
e aí a gente pega casos aqui direto, que faz 10 mil, 20 mil transações no mês. Ele vai pagar ganho de capital sobre essas microtransações? Por isso que alguns países eles têm uma abordagem totalmente diferente. Eles falam, você só vai tributar quando você alienar em moeda fiduciária. Acabou. Então você entrou em reais, aí você ficou tradando. Algum momento você vai sair disso. É quando você sai, apura-se o ganho de todo esse mundo num determinado período, e aí sim paga um tributo. Seria mais fácil, né, do que você ficar apurando transação a transação, né? Pensando, inclusive, que eu no Brasil não posso compensar prejuízos, né? A gente falando aqui das operações nacionais, né? E aí você toca um outro ponto. Será que não é interessante, então, eu ter uma conta numa exchange no exterior? Por quê? Porque quando eu tenho criptoativos negociados ou custodiados no exterior, eu vou aplicar a lei das offshores. E pela lei das offshores, um ativo virtual, né, que seja uma aplicação financeira no exterior, foi uma ficção jurídica criada pela lei das offshores, a minha tributação é flat 15%, só se eu tenho lucro, e eu posso carregar o prejuízo. Então, por isso que um planejamento tributário muito comum para a pessoa física é o seguinte: eu abro duas contas. Eu tenho uma conta global, uma exchange global e uma brasileira. Ativos de alto risco, eu vou deixar na offshore. Por quê? Porque eu vou gerar prejuízo. E eu vou poder compensar esse prejuízo. Quero fazer uma alienação de até 35 mil reais, trago para o Brasil, alieno, estou isento do imposto, porque foi uma alienação de bens de pequeno, bens de pequeno valor, né? Então, sim, tá? Hoje a Receita Federal fala, autua. Ela vai autuar. Por isso que, para quem faz volumes muito grandes, a recomendação sempre é, diante do entendimento vinculante da Receita via solução de consulta, é o caso de entrar com uma ação judicial preventiva para falar que não se tributa permuta de criptoativos. Alguém já entrou com essa ação judicial? Todo mundo tem medo e ninguém quer formar jurisprudência ruim. Então é aquela coisa, eu não vou tributar a permuta até a Receita Federal me pegar, eu tenho prazo decadencial, demanda um esforço muito hercúleo, né? Então, vive no risco, tá? Mas o certo seria entrar com uma ação judicial, né? Hoje, uma fiscalização da Receita Federal vai pegar alguém que não declarou criptoativos com uma infração muito comum, o acréscimo patrimonial a descoberto. Imagina uma pessoa que nunca teve nada de patrimônio e subitamente ela compra uma casa, compra um carro, dá uma casa para a mãe, para o pai, para o irmão. Da onde veio esse dinheiro? De um ativo não declarado. Ou seja, o acréscimo patrimonial a descoberto, tá? Espero ter respondido sua dúvida, viu, Luigi? Respondeu sim, ficou super claro. Muito obrigado. Perfeito. Vou passar a palavra, então, para o Daniel. Vou compartilhar aqui, tá, Daniel? Um minutinho. Bom, pessoal, dando seguimento aqui, né? O Eduardo passou pela taxonomia, né, dos criptoativos e ativos virtuais, trouxe uma explicação geral sobre como se dá a questão da qualificação para fins regulatórios da Lei 14.478, mas é muito importante também dar um passo atrás e entender que não é todo token que necessariamente vai ser um ativo virtual. Então, nós temos hoje que olhar também para o fato de que se um determinado token ele adquire as características de um valor mobiliário, então de valor mobiliário se trata. O parecer de orientação 40 da CVM, ele é muito didático em deixar evidente uma abordagem funcional, ou seja, não é o invólucro tokenização que vai basicamente alterar a natureza jurídica de algo. Até porque a tokenização, pessoal, é um fenômeno que possui dois eixos significativos, numa perspectiva semântica. A primeira é a tokenização enquanto algo que nasce nativamente no ambiente de tecnologia de registro distribuído. Tá? Então vamos imaginar, a ação ela já foi cunhada em ambiente escritural descentralizado distribuído, já foi cunhada na blockchain. Então isso é a tokenização nativamente Web3. E países mais avançados como Suíça e Luxemburgo já possuem repositório legislativo que permite que esses valores mobiliários eles nasçam diretamente em blockchain. Hoje, no Brasil, isso existe só no âmbito do sandbox regulatório da CVM, então a gente tem ali, por exemplo, empresas como a B4, que elas estão emitindo ações tokenizadas diretamente em formato criptográfico. A tokenização mais comum aqui no Brasil não é essa. A tokenização mais comum é aquela que ela vai criar um gêmeo digital, então você precisa observar todos os requisitos escriturais tradicionais do mundo Web 2 para confecção e emissão daquele valor mobiliário, e aí você vai criar um gêmeo digital daquilo. Quando isso não for possível, a realidade é a tokenização de direitos econômicos relacionados a um ativo. Então, ok, eu não consigo tokenizar um fundo e oferecer esse fundo a varejo.
mas eu posso tokenizar o recebível futuro daquele fundo e securitizá-lo e oferecê-lo no ambiente de plataforma de investimento participativo. Então, basicamente, o que a CVM nos traz? Os ofícios 4 e 6, basicamente, identificaram um incremento, uma elevação da quantidade de projetos, como chama, e do que popularmente se convencionou chamar de tokens de renda fixa, tá? Esses, obviamente, tokens de renda fixa, nada tem de renda fixa. Na verdade, eles são instrumentos, via de regra, de dívida, mas com baixo risco, e por isso, popularmente, ficaram apelidados de renda fixa. Mas quando a gente olha, então, para o que a CVM trouxe nos ofícios 4 e 6, ela basicamente destaca a necessidade de se avaliar se um token é um valor mobiliário sob 3 perspectivas. A primeira, se ele está taxativamente previsto, esse token, em alguma das modalidades previstas na Lei 6385. Então, debenture, ação, cota de fundo, etc. Só que ela vai além e fala, você ainda precisa avaliar se isso é um valor mobiliário sob a perspectiva do teste de Howey. Ou seja, você precisa avaliar se aquilo é um contrato de investimento coletivo. Como que você faz isso? Aplicando esse teste que vai basicamente avaliar se há uma oferta pública destinada à captação de poupança popular para aplicação em um empreendimento comum, que gere expectativa de rentabilidade futura e que essa rentabilidade futura decorra de esforços do empreendedor ou de terceiro. Se esses 5 critérios estiverem presentes, então esse token, não importa o nome, ele é um valor mobiliário. Tá? Então é muito comum o pessoal achar, eu vou falar que é um token de utilidade, mas eu pago uma remuneração. Certamente isso tem altas chances de ser qualificado como valor mobiliário. E qual que é o nexo tributário disso? Ora, se você qualificou como valor mobiliário, então é devido ao IOF valores mobiliários. Se você tem uma empresa que está no Simples Nacional, emitiu esse token, captou poupança popular, isso foi requalificado como um valor mobiliário, ela vai ter um fiscal, porque o emissor de um valor mobiliário obrigatoriamente está no lucro real. Todos os recolhimentos que a entidade emissora fez a nível de Simples Nacional, por exemplo, vão ser considerados como recolhimento indevido. Essa entidade vai ter que se submeter à repetição de indébito e ainda vai ter que pagar, com juros e multa, toda a tributação sobre o lucro real, com risco ainda do fisco entender que houve ali uma fraude ou simulação, né, que ele tentou fazer parecer que não era um valor mobiliário para obter a tributária. E o terceiro viés dos ofícios 4 e 6, basicamente é aquele relacionado à securitização. Então, mesmo que não seja um valor mobiliário tipicamente previsto na 6385, mesmo que não seja um valor mobiliário na modalidade de contrato de investimento coletivo, se houver securitização, ainda que este nome não venha a ser utilizado, temos um valor mobiliário. Mas, ainda que a CVM tenha reconhecido isso como um bloco, né, uma situação que atrapalha o mercado, ela também deu a solução e indicou para o mercado que a melhor forma de fazer isso circular seria por meio das plataformas de investimento participativo, também chamadas de plataformas de crowdfunding, cuja licença, né, e autorização perante a CVM vem descrita ali na resolução 88. Então, todo projeto, pessoal, que se preze, quando ele chega para uma análise aqui de um escritório, né, falando assim, como que o meu token vai ser tributado? O tributarista não vai poder só avaliar a perspectiva tributária com base no que o cliente falou para ele. Por exemplo, avalia aí um token de utilidade. Não, você vai precisar primeiro avaliar se é um ativo virtual. Por quê? Como vocês bem viram com o Eduardo, o ativo virtual é aquele com propósito de pagamento ou investimento, excluídos os instrumentos que dão acesso a bens e serviços ou ao benefício deles decorrentes. Então, se tiver propósito de pagamento ou investimento, já não é token de utilidade. E ainda em segundo lugar, teria de aplicar aqui todo esse framework da CVM para avaliar. Eu tenho travestido de token de utilidade um valor mobiliário taxativamente previsto na 6385? Em caso negativo, aplicando o teste de Howey, isso é um contrato de investimento coletivo? Em caso negativo, aplicando a legislação de securitização, isso é uma securitização? Somente depois de responder essas 3 questões negativamente, mas ter também respondido negativamente o enquadramento como ativo virtual, aí sim eu vou qualificar esse token de utilidade verdadeiramente como um token de utilidade. E aí a tributação, pessoal, vai seguir basicamente o CPC 47 e FRS 15 para fim de reconhecimento de receita de obrigações de desempenho. Tá? O que isso significa na prática? Vamos imaginar o seguinte, um infoproduto.
Nós temos um influenciador que tem um curso de como mexer com inteligência artificial. E ele está no lucro presumido. E ele basicamente estava tributando pelo lucro presumido sobre um percentual de presunção de lucro de 32%. E aí ele teve uma ideia genial. E aqui, genial com J, tá? Porque não é uma ideia genial. O que ele pensou? Ele falou, bom, eu vou tokenizar o meu infoproduto para que não seja mais serviço. E aí eu vou começar a qualificar tudo como receita da venda de bens do meu estoque intangível. Por quê? Porque venda de estoque, o percentual de presunção é 8%. Então você teria uma economia tributária violenta de 32% para 8%. Aí, basicamente, o que você teria de fazer? Perguntar para esse infoprodutor, esse NFT, esse token infungível, ele dá acesso a quê? Ele vai te responder, dá acesso ao meu curso. Então, vejam, aqui houve só uma alteração de forma. Se antes o acesso era via login social, numa plataforma web, agora ele precisa se credenciar por meio de um NFT que nada mais é do que um voucher de acesso. O conteúdo do NFT, sendo curso, portanto, continua sendo serviço. Então, menos preocupação com o formato, mais preocupação com a substância. Até porque, pessoal, um copo vazio, como vocês podem ver aqui, não me interessa. Eu preciso saber se tem água, se tem cerveja, se tem café. É a mesma coisa com a tokenização. A gente precisa saber segregar o que são tokens transparentes daqueles que são os tokens opacos. O token transparente, você tem acesso ao que está basicamente plasmado naquele token. O token opaco, por outro lado, via de regra, ele vai ser um direito econômico lastreado e um poder de reserva subjacente. É o que acontece, por exemplo, com as stablecoins. As stablecoins hoje, o melhor paralelismo é aquele do dólar antes do acordo de Bretton Woods. No passado, e isso é muito antes das nossas gerações, o dólar, e assim como outras moedas, elas tinham lastro em ouro. E ninguém tinha dúvida. Ouro continuava sendo ativo financeiro / commodity e dólar continuava sendo moeda. Você não teve uma contaminação cruzada de qualificação jurídica. Aqui é a mesma coisa. Eu posso ter um token cujas reservas são formadas por títulos públicos e moeda fiduciária, e mesmo assim a stablecoin é uma promessa de pagamento digital ao portador completamente independente, cuja executoriedade é garantida por essa reserva. Então, nesse cenário, passando para o próximo slide, o que a gente vai perceber aqui? A Lei 14.478 ela foi regulamentada a nível infralegal, tá, pessoal? Então, ela sozinha é uma lei biológica, mas o que nos interessa é entender a regulamentação infralegal dela, e nós temos 3 vertentes, pelo menos as vertentes principais, tá? Resolução 519, Resolução 520, Resolução 530. E hoje já temos as instruções normativas 704, 700... Deixa eu falar na ordem. Instruções normativas 693, 701 e 704. Tá? A instrução normativa 693, ela disciplina a Resolução 521, e as instruções normativas 704 e 701 têm conexão, respectivamente, com a Resolução 519 e 520. Tá? Então, vamos lá. Resolução 519, a gente tem um mapa organizacional dessa Resolução 520, que vai afetar diretamente a parte tributária, quando a gente vê ali a cobrança de tarifas. Essa resolução ela vai trazer o seguinte panorama, tá, pessoal? Ela vai falar o seguinte: o gênero, vocês devem lembrar o que o Eduardo colocou, né? Taxonomia é importante. Tem ativos virtuais de um lado, criptoativos do outro. Né? Aqui a gente também tem uma taxonomia na ótica subjetiva. Né? Nós temos aqui, então, basicamente, PSAV, prestadora de serviço de ativo virtual. Esse é o gênero. Nós temos como espécie SPSAV, que são as sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais, de um lado, e nós temos as entidades autorizadas. São entidades que já possuem licença, são supervisionadas, podem prestar serviços de ativos virtuais mediante comunicação ao Banco Central. Quais são essas entidades? Bancos, então bancos múltiplos, bancos de câmbio, Caixa Econômica Federal. Temos ainda distribuidoras e corretoras de títulos e valores imobiliários, DTVM e CTVM, e, por fim, corretoras de câmbio. Tá? Então, para resumir, gênero, PSAV, 2 espécies. Sociedade Prestadora de Serviço de Ativo Virtual, SPSAV, e entidades autorizadas como PSAV. Então, EAPSAV.
As primeiras, SPSAV, precisam de se submeter a um processo de autorização para obter uma licença, afinal elas não são reguladas, elas não possuem nada. Esse processo de autorização é disciplinado pela Resolução 9 e pela Instrução Normativa 704. Ele é dividido em duas fases, fase 1 e fase 2. Toda a parte de burocracia e paperwork, que basicamente abrange confirmação de origem lícita dos fundos, reputação ilibada dos fundadores, dos diretores, indicação de endereço que não pode mais ser compartilhado, então coworking não é mais aceitável. Toda a parte formal, burocrática, procedimental está na 519 e na IN 04, tá bom? E isso, então, são as SPSAVs. De outro lado, as instituições, as entidades autorizadas a serem PSAV, os bancos, DTVM, CTVM e corretora de câmbio, basicamente, eles não precisam se submeter a um processo de autorização, vão, na verdade, precisar obter uma certificação técnica emitida por uma entidade qualificada dependente, que vai avaliar a conformidade sob a ótica de 17 incisos, artigo 4º, que vão pegar desde segregação de ativos virtuais, até estrutura de gerenciamento de risco, compliance, medidas anti-lavagem de dinheiro, vão abordar ainda toda a parte comunicacional e de publicidade e encerrar também com a conformidade necessária à resolução 520. Então, essa é a tipologia subjetiva da resolução 520. O que é a tipologia material ou de conduta? As atividades, elas se dividem entre intermediação e custódia. Quando você cumula ambas, você tem a figura da corretora de ativos virtuais. A intermediária de ativos virtuais, ela vai poder realizar diversas atividades, abrangendo, por exemplo, compra, venda, troca, staking, administração de portfólio, transações incluídas no mercado de câmbio, provisão de liquidez e tantas outras que estão ali no artigo 7º da Resolução 520. A custodiante, ela tem as suas atividades disciplinadas no artigo 9º da Resolução 520. Esse artigo, basicamente, ele vai definir a custódia ali como os instrumentos de guarda e de controle, mas vai além, porque demonstra que, por exemplo, você realizar conciliação de saldo on-chain com saldo off-chain, ou seja, escritural, você realizar atendimento de ordem de movimentação pelos seus clientes, administrar eventos e informações relacionadas aos ativos virtuais, isso também te torna um custodiante. Então, essa distinção é relevante porque permite, numa organização da sua operação, que você jogue com dois custodiantes, um responsável por ter as chaves privadas e fazer efetiva movimentação dos ativos virtuais, e outro que fica com atividades acessórias. Dá uma inspiração direta do modelo de custodiante e subcustodiante da Unidroit no framework de Digital Assets. Tá? Aspectos principais que temos que ter em mente. Sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais só podem prestar os serviços taxativamente previstos nessa resolução e devem observar diversos requisitos de governança e conduta, tais como segregação dos recursos financeiros de moeda fiduciária em contas individualizadas, segregação das carteiras, então você não pode deixar contaminar e misturar o ativo proprietário da SPSAV com o ativo dos seus clientes, regras específicas para custódia, prevenção de conflito de interesses, listagem, enfim. É um mar de coisas, pessoal, é um oceano azul e tem muito espaço profissional para trabalhar com essa matéria. A gente mesmo aqui no escritório está com uma vaga aberta e a gente sempre busca novos talentos. E a gente tem ainda a resolução 521, que trata da inclusão de operações com ativos virtuais no mercado de câmbio. O que essa resolução fez? Ela trouxe uma coisa muito importante, eu não vou agora aprofundar tanto, porque a gente vai ter uma lâmina específica para a IOF. Ela não incluiu operações com ativos virtuais como operação de câmbio. Ela falou que é uma operação no mercado de câmbio. E isso é importante, porque mercado de câmbio é gênero, operação de câmbio é apenas uma das espécies. Não há, e eu repito, não há equiparação de transações com ativos virtuais a operações de câmbio. O que há é a inclusão das transações com ativos virtuais, ou melhor, parte dessas transações, como uma nova tipologia no mercado de câmbio. Realmente, que esses aspectos regulatórios, eles têm dificuldade hoje de abraçar soluções autocustodiadas, descentralizadas, porque o próprio conceito de intermediação, ele supõe que você atue por conta e ordem do usuário. Só que no mundo DeFi, no mundo descentralizado, não há uma por conta de terceiro. É o usuário que atua diretamente com a sua contraparte, sem nenhum intermediador, e ele que assume o risco
de contraparte o risco de custódia, porque afinal ele está interagindo direto com o smart contract. Com isso, a gente pode passar para o próximo slide. Bom, desafio da descentralização. É importante e ter em mente de que o Brasil tem uma regra de transição em relação a travel rule. O que é travel rule? Regra de viagem, pessoal. A regra de viagem, basicamente, acho que minha conexão caiu momentaneamente. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estamos sim. Então, né? Perfeito. A travel rule nada mais é, pessoal, do que uma regra que vai controlar ali quem é o destinador daquela transação. Para fins brasileiros, essa regra para fins domésticos entra em vigor em 2 de fevereiro do ano que vem, para fins internacionais em 2 de fevereiro de 2028. Finalmente, em termos de eficiência regulatória, pessoal, a norma, ela distingue o que se tem por PSAV, que é o prestador de serviço relevante, da figura do prestador de serviço essencial ou prestador de serviço relevante. O que é um prestador de serviço relevante? Ele vai performar serviços que não dependem de autorização, mas que eles têm aptidão para afetar o... Desculpa te cortar, Daniel, mas o seu áudio está cortando um pouco. Não sei se é melhor você trocar a conexão, viu? Estava ficando meio robótico. Se você quiser trocar a conexão, aí quando você voltar, você continua. Eu vou passando aqui, para a gente não perder tempo, tá? Combinado. Ô, pessoal, na linha do que o Daniel estava falando, hoje a gente tem duas, além da figura das PSAVs, nós temos a figura dos prestadores de serviços relevantes, de serviços essenciais. Ou seja, são entidades que não precisam de licença para prestar um serviço, mas que é um serviço que, comparando pelo NASM, ele é relevante na perspectiva de que ele afeta o exercício dos direitos relativos a ativos virtuais, tá? Então, por exemplo, um provedor de liquidez. Um provedor de liquidez hoje ele não precisa de licença. Por quê? Porque ele é um prestador de serviço relevante. Mas, veja que interessante, né? Quando você vai falar da tributação desses players, a PSAV brasileira que eventualmente importe um serviço relevante, de, por exemplo, custódia, provedor de liquidez, vai ter que pagar uma retenção na fonte absurda, que vai de 34,65% até 49,53%. Então, imagine uma corretora brasileira que precisa buscar liquidez lá fora. Será que isso vai ser um serviço para fins de serviço técnico e retenções na fonte? Pode ser. Custódia. Custódia é interessante, que é um serviço relevante e também um serviço de PSAV, né? Ele pressupõe licença. Então, quando você também contrata um custodiante no exterior, será que isso vai ser também um serviço técnico para majorar essa retenção na fonte? São alguns dos desafios quando a gente fala de trade-offs regulatórios e tributários. Regulatório, posso contratar gente de fora, ótimo para o mercado brasileiro, para não restringir e prejudicar eventualmente liquidez, etc. Mas eu tenho um downside que seria a questão tributária de retenção na fonte, tá? E aqui, só para a gente realmente não deixar passar em branco, saibam, né, que a gente falou de imposto de renda, se eventualmente tributa como serviço, os prestadores de serviços de ativos virtuais na reforma tributária, eles vão estar no regime específico de serviços financeiros. Então, hoje, quando você pega a Lei Complementar 214, que fala do IBS e CBS, tem os regimes diferenciados, etc., etc., e tem os regimes específicos. E dentro dos regimes específicos, tem o regime específico dos serviços financeiros. E nesse rol de serviços financeiros, a prestação de serviços de ativos virtuais foi incluída, tá? Então, só para que vocês tenham consciência. A prestação de serviço de ativo virtual, ela é tributada pelo IBS e CBS na sistemática de regime específico, tá? 2, veja que interessante aqui no slide, tá, pessoal? Cadê a caneta? Não, o laser, peraí. Aqui. Veja que interessante, ó. Os ativos virtuais são as representações digitais de valor nos termos da Lei 14.478 de 2022. O que significa? Para eu qualificar uma PSAV no regime específico de serviços financeiros, eu vou ver o quê? Eu vou ver se ela está desempenhando as atividades da Lei 14.478, detalhadas pelas resoluções 520 e 521. E o que isso significa na prática? Nem todas as receitas auferidas por uma PSAV vão para o regime específico.
somente aquelas que sejam qualificadas como prestação de serviços de ativos virtuais. E aí vai para o regime específico de serviços financeiros. Se algum produto que ela oferece não casa com aquilo que a Lei 14.478 diz, não casa com os tipos de atividades previstos na Resolução 520, isso eventualmente poderia ir para o regime geral da IBS, do IBS e da CBS. Tá? E aqui veja interessante, parágrafo 2º do artigo 229. As aquisições de bens e serviços com ativos virtuais ficam sujeitas às regras previstas nas normas gerais de incidência. Maior sinalização do legislador de que você usar ativos virtuais numa transação não quer dizer que você vai aplicar sempre o regime específico. O regime específico você vai aplicar para quem presta serviços de ativos virtuais. Mas se eu uso ativo virtual para adquirir um bem ou serviço, eu vou para as normas gerais do IBS e da CBS. Tá? Esse dispositivo, eu e o Daniel participamos ativamente da redação dele na época da reforma tributária, né? Viemos diversas contribuições via Bcrypto, então a gente tem aqui algo a comemorar, tá? Porque antes a redação dava a entender que seria o valor da operação, e valor da operação poderia levar a entender, numa interpretação contextual histórica, que a operação envolveria o próprio valor do ativo virtual envolvido. Então essa redação foi muito bem assim debatida, a gente trouxe diversos subsídios, propusemos a redação via Bcrypto, trabalho muito legal desenvolvido pela Bcrypto, e conseguimos trocar aqui para que seja o valor da prestação do serviço de ativos virtuais. Tá? E aproveitando isso aqui, Eduardo, que esse dispositivo foi inspirado num paper que a gente teve a oportunidade de apresentar no Congresso Nacional de Estudos Tributários do IBET, do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, justamente olhando para o que acontece em outros países, em especial na União Europeia, que já possui uma isenção especificamente aplicável para transações com bitcoins. Exato, porque lá não se paga VAT, né, que seria supostamente nosso IBS e CBS, supostamente temos um IVA dual, né? Na Europa o tal do VAT, e tem essa isenção quando envolve bitcoins, tá? E aqui, só para que vocês tenham ciência, né? Caso de dúvidas, os nossos e-mails, o Luiz também tem os nossos e-mails, pode ficar à vontade para compartilhar com a turma, viu? E temos também o nosso curso específico lá na nossa plataforma Blink, tá? O Regulando os Prestadores de Serviços de Ativos Virtuais no Brasil. Conceitos básicos da Lei 14.478 é um curso que é atualizado à medida que novas resoluções vão sendo lançadas. Tá? Feitas essas considerações, eu acho que a gente pode agora falar de IOF. Tá? Eu sei que a gente tem só 15 minutos, mas eu acho que é um tema interessante porque está na crista da onda, tá, pessoal? Daniel, você conseguiu voltar já, né? Já. Perfeito, então você começa aqui, né? Isso. Só deixa eu sair aqui. Eu precisei estar de câmera fechada, pessoal, porque eu estou no 5G, a conexão aqui está realmente muito ruim. Pronto, vamos lá. Já está na Perfeito. tela, Adriano, pode começar. Pode até já passar para a próxima lâmina, por favor. Bom, pessoal, falar de IOF é importante que se diga, é um tema que agora ficou hypado, por assim dizer, por conta de algumas fake news circulando na mídia, tá? O que aconteceu? Eu dei bastante ênfase quando a gente estava falando da resolução 521 ao fato de que o regulador, ele não equiparou transações com ativos virtuais a operações de câmbio, ele não fez isso. Ele incluiu algumas transações com ativos virtuais no mercado de câmbio e criou uma tipologia nova. Então eu convido vocês, acessem Resolução BCB 277. Vocês vão ver que o artigo 38 trata de liquidação de operação de câmbio. Agora, os novos artigos 76A e 76B, então estão, inclusive, tipograficamente em outra parte da norma, né, eles são uma nova categoria de transação incluída no mercado de câmbio. Mas, obviamente, uma leitura apressada, desavisada e atécnica começou a espalhar por aí. E isso foi ganhando corpo, infelizmente. A gente acaba se sentindo verdadeiramente como Dom Quixote lutando com um dragão imaginário que nada mais é do que um moinho de vento. Mas fato é que a mídia começou a noticiar falando o Banco Central vai viabilizar o IOF sobre stablecoin. Nada mais absurdo, né? Porque o Banco Central não disciplina questões tributárias, isso cabe à Receita Federal. E fato gerador de tributo, a gente sabe que não é fixado por nenhuma normativa infralegal, quiçá do Banco Central do Brasil.
E qual que foi a grande questão aqui? O racional técnico foi o seguinte: por que stablecoins estão incluídas no mercado de câmbio? Então há iOS. Mas a gente percebe que uma leitura mais aprofundada vai nos levar a decifrar esse enigma para basicamente subsunção básica. Você pega qual é o fato gerador do iOS, qual é a natureza jurídica do ativo virtual e tenta encaixar um no outro. Se o resultado for positivo, incide. Se for negativo, não incide. Podemos passar para o próximo slide, Eduardo. Quais são, então, as materialidades do fato gerador do iOS? Não é uma única materialidade, tá, pessoal? Ela se reparte em 3 frentes. A entrega de moeda nacional por estrangeira, ou de documento que represente essa moeda estrangeira, ou o ato de colocação de moeda estrangeira à disposição do interessado. Então, obviamente, a gente só pode avaliar aqui se há ou não incidência do iOS se a gente conseguir entender qual é a natureza jurídica ou qual é a qualificação jurídica de um ativo virtual. E vocês devem lembrar que quando o Eduardo tratou aqui da Lei 14.478, ele falou, olha, o ativo virtual é um instrumento, né, em registro eletrônico, etc., que tem finalidade de pagamento ou propósito de investimento. Só que tão importante ou mais importante do que entender o que é um ativo virtual, a gente precisa entender o que ele não é. E o mesmo artigo 3º, ele fala que ativo virtual não é moeda nacional ou moeda estrangeira, não é moeda eletrônica, não é instrumento que proveja acesso a bens e serviços ou aos benefícios decorrentes desses bens e serviços, e não é instrumento regulado por lei ou regulamento, a exemplo de valores mobiliários e ativos financeiros. Então, se algo, por lei, não é moeda, como que eu posso dizer que ele está dentro do fato gerador do iOS? Se algo não é ativo regulado por lei ou regulamento, como ele pode ser documento que represente? E se a resolução 521, que eu já mencionei com vocês, tem uma previsão explícita falando na compra ou venda de ativos virtuais é vedado o pagamento ou recebimento em moeda estrangeira. Que instrumento é esse que, por regulação do Banco Central, é inapto a gerar disponibilidade de moeda? Então, quando a gente faz quando a gente disseca o fato gerador do iOS, fica ainda mais crítico. Podemos passar para o próximo slide. E, obviamente, que o conceito de moeda, pessoal, ele vai ter uma definição econômica, mas aqui nos interessa, a gente está tratando de um background jurídico, o conceito jurídico. Hoje, quando a gente pensa em moeda enquanto conceito econômico, isso vai nos levar a 2 grandes alternativas. A escola clássica ou tradicional, que vai dizer que moeda é um meio de troca universalmente aceito, com unidade de medida própria e que se presta a ser reserva de valor. Tá? Então, vamos imaginar, eu consigo hoje, se eu chegar em qualquer estabelecimento com stablecoins, na minha wallet, na minha ledger, eu consigo dar isso em pagamento e comprar uma determinada coisa? A resposta é, a não ser que aquele destinatário tenha uma wallet para receber isso, ou que haja um intermediário que possa liquidar esse stablecoin, converter em fiat, converter em moeda fiduciária, não. Você não vai conseguir fazer o seu pagamento. Então não é um meio de troca universalmente aceito, ainda que possua unidade de medida própria e possa ser, em certa medida, um mecanismo de reserva de valor. Na perspectiva da escola austríaca de economia, o conceito de moeda é um pouco mais largo, ele vai abranger ali qualquer meio de troca que seja socialmente aceito de uma determinada comunidade. Dito isso, quando a gente olha para a moeda na perspectiva ainda econômica, a gente tem as moedas de emissão privada, que são basicamente os depósitos bancários, tá? E a moeda eletrônica emitida por instituições de pagamento, cada qual com sua salvaguarda prudencial e sistêmica. Stablecoins, elas são essas coisas? A resposta é não, por algumas razões muito simples, mas as principais delas são: stablecoin hoje não é um instrumento com registro nominativo de propriedade. Ele faria às vezes de um título digital ao portador, cuja circulação não depende de intermediários, diferente de um banco, quando eu preciso fazer o Pix, que ele tem que confirmar meu saldo e aí fazer a transferência para a Marcela, que depois vai mandar para o Gustavo. Com stablecoins, se cada um de nós tem os endereços públicos reciprocamente de cada um de nós, você consegue simplesmente mandar para essa pessoa, independente de qualquer intermediário.
E além disso, a circulação da stablecoin, ela não é intrabalance. Então, vamos imaginar aqui que nós estamos fazendo transações 24 horas por dia. Está passando stablecoin de mão em mão. Na ótica do emissor, não mudou absolutamente nada no passivo financeiro dele. Nada. Quando é que vai mudar? Quando alguém pedir um resgate e a queima dessa stablecoin com a subsequente conversão em moeda fiduciária. Então, é muito difícil você conseguir ter esse salto hermenêutico argumentativo e falar que isso é vis-à-vis uma moeda eletrônica. Acho que o Daniel caiu. Então eu tomo a liberdade aqui. Fala com o seguinte exemplo. Ah, Daniel, você Eduardo, tinha caído. Acho que voltou agora, né? Você tinha parado em moeda. Não dá para dizer que stablecoin é moeda eletrônica. Perfeito. E nessa perspectiva, pessoal, eu gosto de trazer o seguinte exemplo. Caso real, Prefeitura do Rio de Janeiro, tá? Trouxe ali uma iniciativa falando pague seu IPTU com criptoativos. Primeiro ponto de atenção. Causas distintivas do crédito tributário são taxativamente previstas no Código Tributário Nacional, recepcionado materialmente com status de lei complementar, e por isso você não pode simplesmente incluir uma nova causa distintiva. Não há previsão de dação em pagamento de bem móvel. Então, o que estava acontecendo na prática ali? Juridicamente, uma dação em pagamento por liberalidade do credor, no caso a prefeitura, com a participação de um intermediário, que seria uma exchange, hoje tecnicamente denominada de prestadora de serviço de ativo virtual, que recebia o ativo virtual do contribuinte, liquidava ele em moeda fiduciária e repassava para a prefeitura. Então, claramente, é muito difícil, para não dizer impossível, a gente conseguir ter qualquer tipo de conclusão no sentido de que stablecoin possui curso legal e curso forçado, muito menos poder liberatório. Então, com isso aqui, eu encerro minhas colocações sobre o tema, Eduardo. Acho que você pode prosseguir. Perfeito. Então, só relembrando que quando a gente fala que estamos falando do fato do WF câmbio, sempre devemos qualificar juridicamente com base na Lei 14.478. E hoje o conceito é expresso em dizer que não inclui moeda nacional estrangeira e também não inclui representações de ativos regulados por lei ou regulamento. E é por isso que, se não inclui documentos regulados, não inclui representações de ativos regulados por lei ou regulamento, a gente tem mais argumentos para dizer que nós não temos documentos que representem moeda. Porque para que algo seja um documento que representa moeda, deve estar submetido a uma formalidade prescrita em lei. E se ativo virtual não engloba ativos regulados por lei ou regulamento, eu não posso dizer que eu tenho um documento que representa moeda. Tá? Lembrando do UOF câmbio que o Daniel falou, né? Realmente a disponibilidade da moeda fiduciária estrangeira, o documento que represente. O grande problema é o ato de colocação à disposição do interessado. Né? Esse pode gerar mais controvérsia. Depende muito do modelo de negócio específico. Tá? Então, a Lei 14.478 no Brasil, ela resolve esse dilema ao afastar que ativos virtuais são moeda. Tá? Diferentemente do MiCA, em que alguns ativos virtuais, a exemplo, stablecoins, podem ser qualificadas como e-money tokens. E aí, qual que é a consequência disso? Lá na Europa, eles estão vivendo um maior problema, que surgiu a dúvida. Então, tem que pegar a licença de CASP, que é o Crypto Asset Service Provider, que é o nosso VASP, o nosso PSAV, e também de emissor de moeda eletrônica, uma licença de Payment Service Provider. Preciso pegar alguma coisa nesse aspecto também. É um peso regulatório absurdo ter várias licenças, né? Tem requisitos de capital, requisitos de prudência. E lá na Europa, acho que eu estou compartilhando. E lá na Europa surgiu esse problema e hoje tem uma consulta pública aberta, cujo prazo é agosto, para eventualmente revisar alguns entendimentos. Né? Hoje, a interpretação... E agora voltando para o Brasil, tá? Hoje a interpretação que prevalece é de que as stablecoins são ativos virtuais. Tá? Nós temos uma discussão hoje, que é o PL 4308, que eventualmente a gente pode ter um desfecho que venha a alterar a qualificação jurídica ou não. Esperamos que não. Né? Mas esse PL 4308 é muito importante de ser acompanhado e quem faz pesquisas com stablecoin tem que analisar a redação original do PL, tem que analisar o substitutivo apresentado pelo deputado Lucas Ramos e tem que analisar também a nota técnica do Banco Central que foi apresentada,
que tenta sustentar essa natureza de moeda eletrônica para fins de stablecoins, tá? Então, aqui a gente tentou fazer um cara crachá. Sempre para IOF câmbio eu preciso de moeda, eu preciso de um documento que represente moeda, né? O ato de colocação à disposição, e sempre pressupõe a liquidação de câmbio. E veja que interessante, quando a gente vai no artigo 38 da resolução 277, que é aquela resolução que trata do câmbio no Brasil, liquidação de câmbio é uma coisa, é você entregar a moeda para a pessoa. O que não significa o que não pode ser confundido com uma operação incluída no mercado de câmbio. Tá? Operações incluídas no mercado de câmbio, como o Daniel falou, é um grande gênero. Você tem conta de não residente, você tem diversos fenômenos que sequer estão submetidos à incidência do IOF. Tá? E aqui, né, então, um raciocínio silogístico, né? A lei, a gente tem hoje uma lei que fala que realmente não é moeda, ativos virtuais não são moeda. Eu tenho a lei 14.478 afirmando expressamente que não é ativo regulado, ou seja, não pode ser um documento que a represente. E se não há moeda, não tenho liquidação de câmbio. Eu não tenho essa entrega de moeda nacional ou estrangeira quando há uma operação envolvendo stablecoins. E vamos além. A stablecoin é uma promessa de paridade, tá? Deixa eu voltar aqui. Como o Daniel disse, é um título digital portador. É alguém dizendo que se compromete a manter o valor daquele ativo virtual a um certo valor de referência. Manter estável, por isso que é stablecoin. As stablecoins hoje, o que elas fazem? Os ativos de reservas têm um emissor que ele vai comprar ativos, por exemplo, títulos públicos ou ter dinheiro no caixa para justificar a emissão desse... para sustentar o preço desse ativo. Mas veja que interessante, se é um ativo, ele está submetido às forças de mercado, ou seja, quanto maior o volume de compra ou venda, você tem impacto no preço. E existem momentos que uma stablecoin referenciada em dólar, ela vai se descolando cada vez mais do valor do dólar, tá? Por isso que não dá para dizer que a stablecoin é a própria moeda, ela não se confunde com um ativo de reserva. Sempre tenho em mente que existe o fenômeno da paridade. Nunca uma stablecoin vale exatamente o que o dólar vale. Pode pegar agora a cotação do STT, o STC, RL e USD. Existe um pequeno desvio de preço. E esse pequeno desvio de preço, ele é, na verdade, uma perda de paridade que decorre das forças de mercado. Inclusive, eu e o Daniel escrevemos um artigo com o professor Lucas Lima Carvalho, que analisamos os efeitos tributários da perda de paridade. E lá nós concluímos que o grande problema da stablecoin não é ela perder momentaneamente a paridade, ela valer 0,99 ou 1,01 dólar. Não é isso. É quanto tempo ela perde essa paridade. E foi justamente um lapso temporal muito grande que resultou no colapso da Terra-Luna. Atitude de exemplo. Então, só sistematizando aqui, né? Nós não temos fato gerador do IOF, porque não há uma entrega de moeda. A gente teria até um problema de critério quantitativo, né? Quem seria? Qual seria a base de cálculo aqui, se eu não tenho moeda sendo disponibilizada? Porque a base de cálculo sempre vai levar em conta a variação cambial, né? E vai levar em consideração o montante da moeda entregue. Mas eu não tenho moeda entregue. Então, qual que vai ser a base de cálculo? Também infirmo o critério quantitativo. O critério pessoal. Eu não tenho comprador e vendedor de moeda. São ativos, né? A partir da sua qualificação jurídica. E eu não tenho uma operação de liquidação de câmbio. Esse é o principal ponto, né? Quando eu tenho transações com stablecoin, eu não tenho a entrega de moeda fiduciária nacional por estrangeira e vice-versa, né? Eu estou comprando um ativo emitido por alguém, por exemplo, El Salvador, que é o caso da Tether, do USDT, que me promete manter a paridade com base no mecanismo de gestão dos ativos de reserva dele. Ele fala, bom, está aqui as minhas reservas, o Proof of Reserves, que é o POR, Proof of Reserves. Eu digo que eu estou adquirindo títulos públicos para lastrear a emissão desses ativos virtuais, ou seja, você não está comprando vento, e eu garanto para você, é minha promessa nos termos de uso, que esse valor vai se manter estável. Tá? Não sei, Daniel, se você quer complementar alguma coisa, mas acho que aqui, só para vocês terem muito cuidado, porque existem diversas mídias aí, veículos jornalísticos, muitas vezes até um Cointelegraph da vida, que tem aquelas notícias mais sensacionalistas, que, agora que incluiu no câmbio vai ter IOF. Não. Prestação de serviços de ativos virtuais, algumas operações foram incluídas no mercado de câmbio, e são 4. Pagamento ou transferência internacional, saque autocustodial,
o uso de carregamento ou descarregamento de cartão de uso internacional, né, e compra, venda ou troca de stablecoins. O mero fato de incluir no mercado de câmbio não significa, né, que isso seja uma operação de liquidação de câmbio. Daniel, fica à vontade, acho que você quer complementar, né? Não, eu só ia comentar que basicamente o futuro ou o presente ele passa por essa conexão forte entre tecnologia, regulatório e tributário. Acho que até pelo avançado da hora a gente conseguiu passar por todos os pontos aqui desse último, pessoal. Aqui é só uma representação visual do que a gente já debateu com vocês, tá? Mostrando que a circulação ela não teria o IOF, tá? Que essa incidência ela seria ilegal. Circularam notícias falando da possibilidade da Receita Federal abrir uma consulta pública para editar um decreto e tentar fazer essa incidência ocorrer pela via infralegal, o que a gente sabe que seria nitidamente inconstitucional e ilegal, tal como foi considerado ilegal em decisão monocrática pelo STF, a extensão do fato gerador do IOF para o risco sacado. Tá? O que não significa que operações de mintagem ou cunhagem de stablecoin e resgate, se elas vierem acompanhadas de uma operação de liquidação de câmbio, aí sim eu posso ter a incidência do IOF câmbio. Então vamos imaginar, fiz um câmbio tradicional de real para dólar para mandar para Circle e conseguir cunhar ou mintar o SDC, haverá IOF câmbio. Mas não porque a stablecoin está envolvida, porque eu converti moeda brasileira para divisa estrangeira. E o fluxo inverso se aplica aqui no resgate. Eu acho que com isso esse é o último slide, não é, Eduardo? A parte de caminhos alternativos, né? Nos parece, então, que qualquer tipo de interpretação extensiva, modificação infralegal do decreto 6306, né? E, eventualmente, uma distorção do artigo 12 ali do decreto 6306, que tenta falar que a forma de entrega é irrelevante, todos esses caminhos, eles não são constitucionais, legais ou republicanos, e qualquer tipo de discussão relativa à incidência de IOF sobre ativos virtuais teria que ser travada a nível congressial, seja por meio da modificação via lei complementar do IOF, seja por meio do exercício da competência residual da União Federal para a instituição de novos tributos. Tá? Então, com isso, acho que, Eduardo, esse é o último, né? A gente fica aqui à disposição, agradece novamente o convite. Pessoal, sempre um prazer, contem conosco. A gente realmente é apaixonado por esse tema. E quem quiser estar conosco, a nossa comunidade ali da Blink, vai ser um prazer receber vocês, tá bom? Eduardo, Daniel, muito obrigado pelo encontro de hoje. Foi sensacional e, além de sensacional, muito completo também. A gente passou cerca de 1h30 por questões tributárias, por questões regulatórias da CVM, questões regulatórias do Banco Central, essa questão muito pertinente do IOF, que foi uma fake news que eu confesso que eu caí na época, aí igual o pato, aí depois de algum tempinho, aí eu saquei que era de fato o negócio, que, enfim, o pessoal é muito sensacionalista, infelizmente. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para o Daniel, para o Eduardo? Marcos, pode fazer, Marcos. Bom, boa noite aos colegas, boa noite ao Daniel, Eduardo. Não tenho pergunta, eu gostaria apenas de elogiar os slides, porque é muito raro a gente ver slides bons assim, didáticos, e que mostram não somente a conclusão de vocês, mas toda a fundamentação, raciocínio. Gostaria de saber se vocês poderiam disponibilizar isso, por favor, para o Fábio ou o Luigi. Embora a aula vá ficar gravada e a gente vá ter acesso, eu gostaria de já poder rever algumas coisas, somente isso, só. Parabéns. Não, muito obrigado, Marcos. A gente se preocupa bastante em fazer toda essa construção dialética, então é uma grande satisfação também ver que esse processo hermenêutico conjunto, né, se torna uma jornada agradável e interessante. Então, obrigado pelas palavras, significam muito aí pra gente, e certamente a gente consegue compartilhar, sim, com o time aqui, para depois ele circular para todos vocês. Muito obrigado, valeu. Eu confesso que eu tenho uma dúvida, um pouco mais de teor societário. Quando a gente estava passando pelas normas do Banco Central, a gente viu que tem uma diferença das PSAVs e das entidades reguladas. As PSAVs têm que passar por todo o processo burocrático, pedir licença, enviar os documentos do Banco Central, e para as entidades reguladas é mais simples, é uma certificação.
a atividade de prestação de serviços de ativos virtuais para as entidades reguladas tem que constar no objeto social dessas entidades também? Ou por ser algo mais acessório, imagino, vai para um banco múltiplo, por exemplo, não precisa constar no objeto social? Olha, Olha, Luigi, pode falar, Daniel, você está com um pouco de delay, mas eu fica à só ia. vontade. Já te passo a palavra, Eduardo, só 2 comentários breves. Respondendo sua pergunta objetivamente, sim, tem que constar, tá, Luigi? E longe de ser acessória ou longe de ser simples, tá? A certificação da 701, ela tem um nível de complexidade, para não dizer alto, pelo menos médio-alto, tá? Ela tem 17 incisos ali no artigo 4º da IN 701. O parágrafo 1º traz mais 6 ou 8 requisitos, e o parágrafo 5º vai além, e ele deixa muito claro que essas entidades reguladas que já estiverem em atividade, obrigatoriamente, têm que estar em conformidade com a 520 por inteiro. Então, em termos de peso regulatório, veja que curioso. Uma SP-SAV, que não precisa de certificação, ela vai ter um processo de autorização que vai durar até 3 anos, e ela vai ter até o final da fase 1 para estar em conformidade com tudo. E a decisão da fase 1 pode demorar 1 ano a partir do protocolo. Então vamos imaginar, a pessoa protocolou em setembro, pode ser que ela ainda consiga ficar nesse modo light de compliance até mais ou menos 1 ano depois disso. Agora, essa galera, essas reguladas que já estavam em atividade, é full compliance, senão ela não pode mais operar. E o deadline dela é 29 de outubro, então é um hard stop forte, tá? Não tem possibilidade de extensão. Então, basicamente, se elas não conseguirem a certificação, elas simplesmente têm que parar de operar. Então, imagina o seguinte, tem ali alguns incisos que eles colocam a seguinte expressão, nos termos da regulamentação vigente. O que isso significa? Quando ela fala ali de cibersegurança, você vai ter que olhar para a resolução 85, por exemplo, que trata de cyber na parte Web 2. Então, você vai ter que atualizar todas as políticas, rotinas e estruturas para contemplar os riscos do mundo Web 3. Estrutura de gerenciamento de risco, né, num banco, né, a estrutura de gerenciamento de risco ela se divide em operacional, de capital, liquidez e crédito. Você vai ter que atualizar todas as suas estruturas para falar como que é o meu risco de crédito na stablecoin. O meu risco de crédito é o colapso do emissor. E o que pode causar o colapso do emissor? Pode ser uma falha no banco que gere as reservas dele. Então, assim, é bem crítica essa certificação. Eu diria que hoje, para uma regulada fazer isso, se ela não tem alguém criptonativo no time para auxiliar, ela vai ter bastante dificuldade, por mais que ela possa fazer o outsourcing de serviços relevantes. Eduardo, por favor. Não, o que eu ia ponderar é exatamente isso. No fundo, uma SP-SAV, que é a Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais, ela vai ter a fase 1 e a fase 2. Né? E esse período da fase 1 e fase 2 pode levar até 3 anos, e durante a fase 1 é um período de adequação. Ao passo que nas entidades autorizadas, você já vai ter que fazer a certificação e estar full compliant, né? Ao passo, né? Então, veja a comparação, né? A SP-SAV, como ela é uma limitada, que não é uma entidade autorizada, ela não está acostumada nesse, entre aspas, inclusão dessas entidades no mercado financeiro, tá? Ou seja, uma instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central, ela vai ter uma colher de chá temporária, né? Por isso que o procedimento é dividido em fase 1 e fase 2. E, então, parece que a certificação é simples, mas ela é muito também trabalhosa. Então, está sendo uma espécie de trade-off, também para evitar que instituições mais maduras entrassem no mercado cripto e prejudicassem os players que já estavam desenvolvendo a atividade de uma maneira como uma limitada normal, uma corretora, por exemplo, uma Foxbit, o mercado Bitcoin, que são limitadas, né? Não é uma entidade pertencente ao sistema financeiro nacional. Essa foi mais ou menos a baliza utilizada pelo regulador. Tá? Perfeito, ficou super claro. Vocês acham que essas resoluções elas geraram uma barreira de entrada no mercado que se justifica, ou acham que o Banco Central pode ter pesado um pouco a mão em certos critérios que eles colocaram nessas resoluções? É uma avaliação um pouco mais subjetiva, mas eu li muitas coisas nas notícias assim, que saiu, muita gente a favor, muita gente contra, achando que pesou muito. Eu queria saber um pouco mais da opinião de vocês. Olha, na nossa opinião, sim, pesou, mas de certa forma o mercado está pagando pelos seus próprios vícios.
tá? A gente sabe o quanto existiam supostos projetos cripto que deram diversos golpes, sem infraestrutura, você não tinha transparência quanto a sistema de custódia, você não tinha transparência quanto a preço cobrado aos ativos, etc. Então, sim, infelizmente, o Banco Central do Brasil foi obrigado a nivelar, até porque esse nivelamento ocorreu como uma derivação da operação carbono neutro. Nós vimos como estruturas de fundos e fintechs estavam sendo utilizadas para a prática de ilícitos, né? E existem muitos players mal intencionados, infelizmente. Então, o jeito foi, vamos aumentar a régua, e aumentar essa régua, sobretudo, em relação ao capital social. O capital social hoje mínimo de uma intermediária, PSAV, que é intermediária, custodiante e corretora, né? São as 3 modalidades. Sendo que a corretora é a aglutinação da intermediária e custodiante. Hoje o capital mínimo é de 11 milhões. Antes, na consulta pública, era 2 milhões. Então, seria muito fácil qualquer player, e isso abriria a porta para players mal intencionados. Mas isso não afeta quem não consegue virar PSAV. Isso vai afetar o produto. O que eu quero dizer com isso? Lembra que a gente falou dos prestadores de serviços relevantes? São entidades que não precisam de licença. Eles podem prover serviços relevantes aos regulados. Então, hoje eu sou uma mesa OTC, mas eu não vou conseguir pegar licença. O que eu posso ser? Um provedor de liquidez. Você vai ter que seguir alguns cuidados, óbvio, né, para a estruturação da sua operação. Mas você pode integrar esse mercado de outros jeitos. Você não vai sendo regulado, você não vai ter essa presença de PSAV, você vai ter restrições ao tipo de atividade que você vai poder performar, mas é um caminho. Perfeito, muito obrigado. Mais perguntas, pessoal? Então, já que não tem mais perguntas, acho que a gente pode caminhar para o encerramento. Eduardo, Daniel, mais uma vez, muito obrigado pelo encontro sensacional. As nossas portas estão sempre abertas para recebê-los aqui. E só agradecer de coração a apresentação, que foi muito boa mesmo. Imagina, a gente que agradece, contem sempre conosco. Vocês têm nossos e-mails de contato, nos procurem no LinkedIn também, a gente está à disposição. Caso alguém também busque bibliografia, pesquisa, etc., contem conosco, tá bom, pessoal? Sempre um prazer. Foi um grande prazer, pessoal. Uma ótima noite. Obrigado aí aos guerreiros e guerreiras que aguentaram ficar tão tarde para esse assunto tão bacana. Até a próxima.